por solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter. Já arrebente esse like com o like do pequeno Dom ao lado do ator do Dino Thomas. Arrebente esse like, se inscreva aqui no Observatório Potter, porque o Domingão de Páscoa foi muito especial. A gente recebeu da HBO Max não um documentário, não vamos chamar de documentário, vamos chamar de uma prévia, um especial de 26 minutos, intitulado A Procura de Harry, a arte por trás da magia. Qual é a intenção que a HBO teve ao lançar esse pequeno especial? É basicamente dizer pro público, olha, não estamos pra brincadeira. Se em algum momento você achou ou que essa série seria uma cópia dos filmes, um copia e cola, também não é isso. Todos os detalhes, os animatrônicos, que, meu Deus, super apps! Sem contar as corujas, quando todos aqueles animatrônicos apareceram, eu fiquei embasbascado. É de um nível de detalhes, o beco diagonal, a fachada ali de Gringotts, toda a caracterização dos atores, quando a figurinista falou, quando a designer de produção falou, você fica encantado e você fica hipnotizado. Eu acho que hipnotizado é a palavra. É tanta coisa que envolve essa produção, mas principalmente o cuidado que cada pessoa responsável de cada departamento está tendo. Você fica doido na cabeça. E hoje nós estamos aqui, eu vou estar aqui para comentar algumas coisas específicas e que a gente pode tentar usar para especular algumas coisas que devem acontecer na série quando ela lançar lá o primeiro episódio no dia 25 de dezembro. Uma das coisas mais legais, e é a primeira, oficialmente a primeira coisa que aparece nesse especial, é o novo brasão de armas de Hogwarts. Vocês lembram do logo que aparece no filme? O brasão de Hogwarts, esse aí que vocês estão vendo. Aí a série veio e falou, não, cancela esse colorido, cancela esse logo que parece uma escola de magia divertida, bonita, e coloca esse logo sério que remete a uma Inglaterra medieval, esse H que nem parece um H. Ouvi pessoas falando que parece o logo do RBD e eu quero saber a opinião de vocês. Presta atenção nesse nome, olha, Mara Lepere Schlu, é basicamente isso, é a designer de produção da série e é a pessoa, a mulher que mais aparece nesse especial. Imagina que ela tá vendendo seu peixe ali por 26 minutos, pô, eles trabalharam tantos meses nessa produção, ela tinha que aparecer a maior parte do tempo pra mostrar tudo que ela construiu. E uma das coisas que a gente vê que ela construiu muito bem, aliás, foi o armário sob a escada do Harry Potter, né? A gente vê várias coisas ali, como todo garoto dos anos 90 tentando buscar uma identidade, já que o Harry não tem absolutamente identidade nenhuma, porque ele literalmente é ignorado pelos tios que deviam te dar apoio e condições psicológicas e emocionais pra viver uma vida em uma infância difícil. Ao invés disso, eles decidiram colocar o menino num armário debaixo da escada e falar, se vira. O que ele fez? Ele fez alguns desenhos, ele colecionou figurinhas, selos, ele tem até uma imagem ali da floresta amazônica. O menino, o mundo do Harry Potter é um armário sob a escada. Então tudo que ele vê em revista, jornal, o que quer que seja que foge um pouco desse retângulo que ele vive, ele pega e cola na parede. Temos o cabide amarelo, né? O Walter, no aniversário de 10 anos do Harry, ele dá um par de meias pro Harry e ainda num cabide amarelo, ele guardou ali com muito carinho. Ele busca qualquer resquício ali de mundo externo e toda vez que ele acha, ele cola no seu armário para que pelo menos nos dias difíceis essas imagens os acompanhem, porque a criança gosta de pensar, a criança gosta de imaginar, não de ficar presa debaixo de um armário. Você fica surpreso com a quantidade de sets sendo construídos nesse especial, é absurdo, assim, tem um take que aparece uma árvore no meio de como se fosse um pátio ali de Hogwarts, e isso aqui é basicamente um frame de Hogwarts Legacy. Se você jogou Hogwarts Legacy, você sabe do que eu tô falando. Essa é basicamente uma imagem de Hogwarts Legacy. E o especial mostra outras coisas, como por exemplo esses planetas que você vê que é a torre de astronomia. Ah, por que a torre de astronomia vai aparecer na primeira temporada? Porque a Hermione, junto com o Harry, sobe pra levar o dragão do Hagrid, o Norberto, que é a Norberta, pros amigos do Carlinhos. Mas é muito legal que esse momento tá aqui, aparentemente eles vão mostrar a torre de astronomia, não sei se uma aula, mas os planetas e essa escada indicam que eles vão subir nesse local de Hogwarts. Nós vemos a Madame Malkins aqui aparecendo, porque no livro Pedra Filosofal, o Harry encontra o Draco pela primeira vez, não é nas escadarias de Hogwarts, e sim na Madame Malkin. Quando ele está experimentando suas roupas de Hogwarts, o Draco tá ali na cabine do lado e eles acabam tendo esse encontro, onde o Draco simplesmente destila todos os preconceitos possíveis para o nosso meio gigante Rubio Hagrid. Aqui vemos caixas de varinha da loja do Olivaras, aliás, a gente vê a loja do Olivaras, o que é importante, porque no teaser a gente não conseguiu enxergar muito bem, a gente vê apenas o Olivaras entregando uma varinha do Harry, falando que a gente pode esperar grandes coisas do garoto. Tem um momento nesse documentário que eu gosto bastante, aliás, da grandiosidade, né? Eles basicamente, a ideia desse documentário é basicamente
simplesmente falar: nós temos dinheiro, nós somos ricos e nós temos um orçamento infinito. É uma coisa de tipo, rico e snob, mentira. Mas eles mostram que toda essa grandiosidade da série, ela tá lá, construindo cada pedacinho dos cenários, mas pô, HBO mandou assim bem demais. E claramente o documentário mostra que sim, eles estão com orçamento infinito pra essa série. Cada cantinho de Hogwarts, fora de Hogwarts, do Expresso, ali da plataforma, da Rua dos Alfeneiros, tudo tá sendo construído manualmente como um cenário que existe. A gente que tá acostumado a alguns filmes de Hollywood, basicamente ser feito numa tela verde o tempo todo, você vê que nesse documentário as telas verdes e azuis, que servem pra depois adicionar efeitos especiais, estão lá, porém é muito pouco. Tudo existe, meu amigo. Eu acho que a definição desse especial é aquela risada de rico. Eu enxergo esse documentário, esse especial, na verdade, é assim. Você ter o John Lithgow, que é um dos atores mais prestigiados da história do cinema, eu tava até conversando com o Michel, do Série Maníacos, um abraço, Michel. Ele falou que o John Lithgow é um dos caras mais respeitados da indústria. A Janet McTeer também, que é uma atriz muito, muito prestigiada, e será a Minerva McGonagall, e ela aparece bastante nesse especial. O Papa Pesciedo, que vai fazer o Snape, também aparece em alguns momentos, por exemplo, nesse aqui, ao lado da professora de herbologia Pomona Sprout, e do lado dela você vê que tá o professor de feitiços Phyllis Flitwick. O Warwick Davis tá bem ali. Aparentemente ele não vai ter uma maquiagem, né, muito pesada. Acho que foi até exigência do personagem, porque depois da maquiagem que fizeram pra ele de Pedra Filosofal, o homem saiu traumatizado pelo resto da vida. Tanto que depois ele volta com um bigode e um cabelinho. Esse Hagrid com essa touquinha, ele tá parecendo o Papai Noel, cara. Ele dando um tchauzinho e atrás os alunos chegando em Hogwarts, através da estação de Hogsmeade. Tem uma garota bocejando ali, tá? Queria dizer que, TBO, se você me contratasse como figurante, eu não estaria bocejando atrás do trem. Estaria sorrindo, feito um banana, e meus seguidores iriam me encontrar ali como figurante. Uma das minhas partes preferidas desse documentário é quando a gente vê as duas diretoras de elenco, a Emily e a Lucy, falando sobre a escolha do novo trio. E eu que finalmente descobri que não se pronuncia Alastair e sim Alistair. Alistair, é bem mais chique, né? E aí a gente vê as diretoras de elenco, a Emily e a Lucy, falando sobre a escolha do novo trio. Alistair, Arabella e o Dominique, que agora eu só vou chamar de Dom, porque todo o elenco tá chamando ele de Dom, e por que eu não chamaria? Mas é muito legal ver o processo, porque os atores meio que participaram das audições, né? E aí a gente tem o videozinho que cada um mandou, a Arabella mandou, restou um poema, o Dom, ele fez um poema sobre o final de semana dele, e o Alistair... Vai ser difícil, ainda vou falar Alastair algumas vezes. E o Alistair também, ele fez tipo uma rima também. Uma graça às crianças, cara. Um detalhe bem importante que eu não sei se vocês notaram, na hora que ela fala da audição da Arabella, ela comenta que a cena que ela ia fazer a audição é quando a Hermione conta pros seus pais sobre o Harry e o Rony. Ou seja, será que na época do Natal em Hogwarts, quando a Hermione vai pra casa, a gente vai ter uma cena dela contando pros pais sobre a amizade dela com o Harry e com o Rony? Para bem nessa cena do Dom, da Arabella e do Alistair andando aqui, entrando nessa porta, eles estão com as roupinhas que eles tiram aquela primeira foto que saiu em maio de 2025. E até o Rony tá com esse mesmo moletom de manga comprida, só que esse suéter que o Dom está, ele foi alterado digitalmente pra foto, ele foi alterado pra azul, porque ele claramente é um suéter cinza, mas todos os restantes eles estão com a mesma roupinha. E essa cena que mostra o trio aqui abraçando, me parece, tá, que, ó, eu vou chutar aqui, me parece que eles iam divulgar essa foto na hora de anunciá-los oficialmente, mas eles decidiram a outra, porque se a gente reparar no óculos do Dom e até na cicatriz, ela não tá como vai ser a versão final da série, né? Então seria, acho que só uma forma de divulgar o trio meio que já caracterizado como seus personagens. Mas posso estar errado, em algum momento, sei lá, da série, eles possam estar com essa roupa pra alguma cena específica. Vocês não ficaram meio chocados também com o tamanho do beco diagonal? Caramba, assim, eles estão mostrando aqui o beco diagonal e eu fiquei meio assustado até, sei lá, nunca vi uma construção, lógico que devem existir milhares, mas eu nunca vi, parece uma construção tão detalhada igual esse beco diagonal da série Harry Potter. Aqui a gente vê algumas artes conceituais do filme não, da série, desculpa. A gente vê algumas artes conceituais de bruxos soltando fogos de artifício pra cima, que seria o início, provavelmente o início do primeiro episódio, onde a gente vê bruxos comemorando a queda do Lord Voldemort. A Minerva narra isso no primeiro capítulo de Pedra Filosofal, mas na série a gente vai assistir isso acontecendo. A gente vê os doces do carrinho da vozinha lá dos doces, e a gente vê algumas, né, varinha de alcaçuz, a gente vê o primeiro vislumbre do sapo de chocolate e também do feijãozinho de todos os sabores. Olha que beleza. Várias coisas aparecem pela primeira vez, né? O feijãozinho de todos os sabores, por exemplo, olha, ele tem um menino escalando um pé de feijão, em referência à história, né, do
João Pé de Feijão. Achei muito legal. O que vocês acharam desse sapo de chocolate? Você vê que ela tira um negocinho e ele abre. E eu achei muito bonito. Olha a figurinha do sapo ali, ó, uma metálica, que vai ser a figurinha do bruxo. E o sapo, ele tá ali. Não morda esse, sei lá, morder esse sapo vai ser uma coisa, tipo, morder uma tortuguita. Não sei se eles vão começar pelas patinhas e depois vai comendo cada parte até chegar na cabeça. Um dos meus takes preferidos aqui é essa árvore que tá entre o banco de Gringotts e o beco diagonal, né? Se você segue o beco diagonal tudo reto, você vai andar de cara com essa árvore e à direita vai estar o banco de Gringotts, que tá lindo, tá imponente, tá uma parada que você olha, assim, e você fala, cara, que coisa enorme. E todos os sets dessa série, eles estão sendo construídos de forma interligada. Então o set do Caldeirão Furado tá interligado com o do beco diagonal, que se você anda até o fim, você vai ter o set de Gringotts que tá interligado. Dentro dessa porta que vocês estão vendo, ainda tem o set lá dentro do banco. É absurdo o nível de grandiosidade. A gente fala, parece clubista, né? Ah, Tiago, você tá falando porque você é fã. Galera, não, é realmente um nível muito absurdo. E essa ideia de interligar um set com outro foi uma das ideias mais geniais, provavelmente alguma designer de produção já teve. Outro trecho aqui de Hogwarts que eu senti muito a vibe de Hogwarts Legacy. Aqui a gente vê algumas garrafas, né, de cerveja amanteigada, a entrada do beco diagonal, provavelmente depois que eles passam daquela barreira de tijolos. Vemos a loja de pães, loja de herbologia, Empório das Corujas, Floreios e Borrões, todas essas lojas. E também eles mostram a Rua dos Alfeneiros, que eles construíram também tijolo por tijolo. Eu não quero ficar focando nisso, meu Deus, que grandiosidade! Mas realmente é grandiosidade, tá? Aqui esse trecho é muito legal, que mostra o casamento da Petúnia e do Walter. E ali do lado direito deles, que do lado esquerdo eu presumo que esse homem seja o pai do Walter, porque ele tá com uma bigodeira, mas aqui na direita a gente tem o senhor e a senhora Evans, que são os pais da mãe do Harry Potter, da Lilian. Olha aí a senhora Evans e o senhor Evans, que tiveram uma filha, né, uma filha bruxa, nascida trouxa, de pais trouxas, e uma trouxa só, né, Petúnia, que virou motivo de trauma pelo resto da vida, mas tudo bem. Várias outras lojas do Beco Diagonal aparecem, a de quadribol, Empório da Coruja, a reação das pessoas entrando no Beco Diagonal pela primeira vez, o Olivaras. Eu acho que, pela risada dela, esse é um dos sets da série que causa mais orgulho. Olha só, a Janet McTeer que aparece, que é a Minerva McGonagall, o John Lithgow tem 1,90 m e a Janet McTeer tem 1,87 m. O Dumbledore e a Minerva mais altos que a gente já teve na história de adaptações de Harry Potter. E eles são muito altos e eles vão dar com certeza essa imponência quando a gente olha para Minerva e também para o alvo. A gente vê os alunos entrando no grande salão pela primeira vez, a gente vê o Olivia Wood ali conversando com o rapaz, todas as mesas da casa de Hogwarts, e a gente vê a Minerva entrando com os alunos, o Rony tá bem ali atrás dela, mas sabe qual é a parte mais legal? É que a gente consegue ver alguns estudantes aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A gente tem o Draco, sabe como encontrar o Draco? É só olhar o garoto mais alto do rolê. O garoto mais alto do rolê, você vê claramente que é esse loiro aí, que é o Draco. A gente vê o Harry ali mais perto dela e todos os alunos do primeiro ano entrando para serem escolhidos para sua casa de Hogwarts. O ator aqui do Dino Thomas, viciado em acenar para a cama, e o Dom ali do lado dele. Temos também a Parvati, o Rony, ali atrás uma parede de tijolos. Parece que eles estão caminhando para alguma sala de aula, né? Mas olha que legal a reação de todo mundo aqui. E o Dino fazendo um aceno para a câmera pro cara que estava gravando esse especial. Precisamos falar sobre essa andada aqui de Paapesiedo como Severo Snape caminhando em câmera lenta. Que isso? O homem baixou o Alan Rickman no homem ali no modo de andar. Claramente o Snape tem essa coisa, né? Na forma de andar, essa imposição do personagem. Eu acho que o Paapesiedo, só por esse take dele andando, o cara tá basicamente numa passarela desfilando, a gente vê que ele vai ter esse respeito entre todos. Uma das primeiras entrevistas que o Mark Millard, que vai ser diretor e produtor dessa série Harry Potter, falou muito sobre o realismo, né? O naturalismo, no caso. E, sei lá, a magia surgiu da natureza, ou simplesmente Hogwarts, a gente vai estar andando, vai ter uma árvore crescendo numa porta de Hogwarts, ou no corredor, tudo vai ter planta, vai ser uma Hogwarts naturalista mesmo. Eles estão indo para esse lado de a magia tá na natureza. Se você acompanha as flores crescendo, a árvore assim surgindo no meio de uma sala de aula de Hogwarts, você vai entender o que eles estão falando. E a gente tem esse vislumbre da sala de herbologia, da aula de herbologia, que tá incrível também. Já tinha aparecido no trailer. E um dos meus momentos preferidos desse especial, que é a aula de poções, a sala de poções, que a gente vê que tem muita vela, tem muita coisa. Aqui tem a showrunner Francesca Gardner, vendo provavelmente o Beco Diagonal pela primeira vez, ela tá sorrindo igual boba. Ao lado dela é o Mark Millard, que é o diretor, né? E atrás deles ali, se você ver, tá o Hagrid, o Nick Frost, baixinho, e o dublê corporal dele ali atrás, grandão. É muito legal. A Mara, que é a designer de produção, ela tirando foto do set do Beco Diagonal, tá tipo, olha meu
meu filho, eu construí isso. Ela tá muito feliz nessa cena. Talvez ela esteja vendo os sets, talvez eles iam gravar alguma cena e ela tava vendo tudo funcionando, tudo pela primeira vez ligado, porque ela não consegue esconder o sorriso do filho que ela criou. Aqui a gente vê Hogwarts no outono, e quem jogou Hogwarts Legacy sabe que essas armaduras podem a qualquer momento sair brigando uma com a outra. Mas é muito legal ver, olha o naturalismo que eles estavam falando, né? Árvores crescendo, abóboras, a planta ali crescendo na porta de ferro. Pô, tá muito bonito. Outro take que eu falei, acabei de falar pra vocês, de plantas agora crescendo na escada. Se você não é o cara ou a moça das plantas em casa, você não vai curtir essa Harry Potter, porque aparentemente eles estão criando essa sensação de a planta traz paz no ambiente. Vai ter muita planta assim. E se reclamar, eu coloco você pra regar. Olha só, nós temos o primeiro vislumbre da aula de transfiguração da professora Minerva McGonagall. Vemos ela andando ao redor do Rony ali, e atrás algumas ilustrações, tipo uma vela virando rato e também um ser humano criando um bico de galinha. É muito curioso, e é o primeiro vislumbre da aula de transfiguração que a gente não tinha visto. Eu lembro que eu vi essa cena dos bastidores da Arabella, eu achava que era o... É Leviosa, não Leviosa. Não, aparentemente sim, uma aula de transfiguração. Olha a beleza dessa sala de aula de poções. Aqui vemos o Draco, ali eu ainda não sei se é o Crabbe ou o Goyle, mas eu sei que o loirinho faz o urro. O maior fã Faz o urro. Olha, é melhor não. É aniversário dos meus filhos e... Faz o urro. Eu não sei se é o Crabbe ou o Goyle. E a Pansy Parkinson ali na aula de poções. E nós vemos a câmera filmando também. E o Rony mexendo no caldeirão. A gente precisa falar sobre esse momento aqui do especial, onde simplesmente o ator do Seamus Finnegan, olha o tamanho dessa criança, meu amigo. Olha o tamanho dessa criancinha, parabenizando a Mara pelos sets da série ali do lado do Seamus, que deve ter 1,20 m. Temos o Neville Longbottom e as crianças olhando ali o beco diagonal também. I can proudly say you did a good job. Thank you. A very good job. Cheers. Tudo bem. Uma das partes que mais me surpreendeu nesse especial todo foi a parte dos animatrônicos, principalmente quando eles contam que eles construíram 10 corujas pra série no geral, e cada coruja, cada pena da coruja foi colocada de forma manual, além de eles mostrarem animatrônicos de várias criaturas mágicas, de uma lesma, meu amigo, que coisa nojenta. Eu espero que quando o Rony vomite lesmas lá no segundo livro, não seja tão nojenta quanto essa minhoca gigante que esse maluco mostrou. Mas nós também temos o Perebas, que uma das coisas mais legais do Perebas é que tá faltando um dedo no Perebas. Eu dei zoom na imagem e tá faltando um dedo no Perebas. Eles criaram 2 animatrônicos, um que se mexe mais bonitinho e um que morde. Porque em Pedra Filosofal, lá na parte do Expresso de Hogwarts, tem uma cena que o Perebas, ele morde o Crabbe ou o Goyle, eu não lembro, mas aí provavelmente ele vai ficar pendurado no dedo desses rapazes, porque eles tentam roubar os doces do carrinho de doces do vagão ali do Harry e do Rony. Eu acho realmente um nível de perfeição esses animatrônicos, eu adoro olhar. A coruja, se alguém me fala que isso não é uma coruja, essa pessoa claramente tá mentindo, mas todo o trabalho, além das corujas ou criaturas que só vão aparecer ali em momentos do beco diagonal, eles constroem tudo. Eu acredito que eles vão mostrar alguma aula de trato de criaturas mágicas, porque tem algumas criaturas aí que foram construídas que pra mim é com esse objetivo, mas tudo no geral, foi a minha parte preferida aqui de todo o especial. O Perebas, cara, olha o Perebas é perfeito. O do filme também era muito bom, eu lembro que o Perebas do filme não era ruim não, mas esse aqui parece que é muito mais real. Joga isso num metrô lotado às 6 horas da tarde pra você não ver se as pessoas não vão achar que isso aí é um rato de verdade. Aqui nós vemos o momento de brilhar da Holly Warrington, que é a figurinista da série, e ela mostra várias coisas legais. Ela mostra, por exemplo, o figurino do Dumbledore, mas ao mesmo tempo ela conta que a história se passa em 1991. Então todas as roupas que aparecem, seja no fundo, um figurante usando, nas cenas, por exemplo, de King's Cross ou do zoológico, todos os figurantes têm que estar com uma roupa baseada em 1991. O que eu acho extremamente legal, porque eles simplesmente podiam falar, dane-se, mas não, eles estão prestando atenção até nesses detalhes. Olha só, eles mostram até a Arabella ali e o Dom experimentando pela primeira vez as vestes de Hogwarts, provavelmente eles estavam fazendo algum teste de figurino mesmo, e foi nesse dia, eu tenho certeza absoluta que foi nesse dia que eles tiraram aquela foto do anúncio. Aí isso aí era por volta de maio de 2025. A gente vê os novos suéteres, a gente vê até uma arte conceitual do Pirraça, que tá com o chapéu meio que do Sérgio Malandro. A parte que ela descreve o figurino do Dumbledore é uma das coisas mais legais também desse documentário, porque a atenção, o cuidado que eles têm com cada tecido que vai ali no figurino final é impressionante. Eu não tinha ideia de que tinha toda essa complexidade, mas quando eles mostram, aí eu vejo, caramba, o negócio é muito legal. A gente vê o Paapa Pesciedo falando, dando a sua entrevista, mais cenas do Snape aparecendo. Eu confesso pra vocês que eu estava um pouco preocupado com a caracterização do Snape, depois de todas. Eu não tô falando sobre, né, do fato de se o ator é negro ou é branco. Eu estou falando
falando da caracterização do personagem. Porém, eu gostei muito da caracterização do Snape para o Paapa Essiedo. Eu gostei muito do olhar, do nível de atuação, da forma de andar. Eu acho que ele realmente se entregou ao personagem e nos resta torcer muito pro Paapa Essiedo entregar um Severus Snape incrível. Você vai assistindo esse especial e você vai se apegando muito às crianças. Na verdade, você vai lembrando que crianças são crianças. E esse momento final do documentário, onde eles mostram com mais delicadeza cada uma das crianças, a gente vê a Arabella sorrindo pra câmera, ele vai falando sobre cada um, a gente vê até o ator do Dumbledore, né, o John Lithgow, brincando com Alistair, e a gente vê que eles têm essa química. E o elenco adulto, assim como era na época dos filmes, eles precisam ser muito solícitos, eles precisam ser como pais, como tios, sei lá, pra essas crianças, porque é tudo tão novo pra elas. Imagina o nervosismo que dá você entrar num set daquele tamanho do grande salão pela primeira vez. E a gente vê isso acontecendo, e a gente vê essa interação dos adultos com as crianças, e um dos meus momentos preferidos também desse especial é quando a gente vê o trio num banheiro feminino ali, filmando a cena do Trasgo. E atrás deles está a Lucy Forbes, que vai dirigir o episódio 3 e 4, então é muito provável que o episódio de Halloween seja o episódio 4 da série, já que o 3 deve ser a chegada em Hogwarts, a seleção, a rotina, as aulas, e o 1 e o 2 antes de chegar em Hogwarts. Pelo menos esse é meu palpite desde o início. É o que eu falei pra vocês, é lembrar que crianças são crianças. Você não vai chegar na internet e vai falar mal de uma criança, galera. Por mais que você tenha todas as opiniões que você quiser, você não vai falar da aparência de uma criança. Como você não gostaria que alguém falasse, por exemplo, da aparência do seu filho. Você não se brinca com a aparência de criança, já não brinca com a aparência de adulto, imagina de criança. Então se segura um pouco. Não leva a frustração que você está com a autora muitas vezes, ou até com a série, pra descontar nas crianças que elas não têm nenhuma culpa. Haja como um adulto. Lembre-se que essas crianças, elas estão tendo uma oportunidade de vida, e muito do que é dito agora pode refletir em quem elas serão no futuro. Então tomem muito cuidado. E o final desse especial, onde mostra um pouquinho mais das crianças, o Dom fazendo positivo ao lado do ator do Dino, tudo isso me deixou muito emocionado, porque tá acontecendo, é verdade. Eu não esperava esse especial, mas ele aconteceu, e eu espero muito que a série, ela aborde, ela consiga mostrar toda essa grandiosidade, que todos esses cenários lindos não sumam, não desapareçam, assim, se a fotografia estiver mais escura. Eu quero ver cada detalhe que eles estão construindo. E pra concluir, eu acho que a visão que eu tenho desse especial é muito sobre mostrar realmente o projeto, um pouquinho uma prévia do projeto, mostrar que eles estão levando a sério, porque a gente tá dentro da bolha aqui de fã de Harry Potter, mas fora da bolha tem muita dúvida, ainda tem muito questionamento. Essa série é necessária? Pra que fazer um reboot de algo que existe há tanto tempo e foi tão bem? Essas dúvidas, elas surgem entre os fãs, quem não é fã. Esses 26 minutos serviu como a HBO falar, olha, nós estamos caprichando, nos deu uma chance, e foi justamente o que eu penso sobre a procura de Harry, a arte por trás da magia. E na época da série, tenho certeza que vão lançar mais um documentário contando com muito mais profundidade sobre todos esses bastidores. Agora deixem aí embaixo o que vocês acharam, a parte final que termina com pessoas que foram envolvidas, ou os pais dela na época dos filmes, e agora elas estão continuando esse legado, também encheu meus olhos. Eu espero que a série seja incrível, eu espero que ela consiga transmitir toda essa grandiosidade que a gente viu no especial através das telas também, porque eu tenho certeza que todos os atores, as crianças, o elenco adulto, vai todo mundo se sair muito bem. Eu confio demais nas pessoas que decidiram isso. E é isso, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, arrebenta o like, se inscreva aqui no Observatório Potter, e a gente vai comentando as notícias que forem saindo do Observatório Potter. E sexta-feira vai ter sessão reservada, onde eu e o Caco a gente vai comentar sobre, com muito mais detalhes, sobre esse episódio também, sobre esse especial. E eu espero vocês aqui no Observatório, eu espero vocês aqui nas próximas notícias, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito, feito, e tchau!